Por que eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque os textos que nós vemos do Novo Testamento, tirando o texto de Jesus, que fala mais para os judeus, eles mostram claramente que a igreja não passa. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus está falando com a igreja o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vejam como aqui Jesus está falando para a igreja que vai ser arrebatada. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te guardarei da hora. Ele não está dizendo guardar na hora, ele está dizendo guardar da hora. E na língua original, essa da hora, preposição grega, ek ou ex, é sempre de dentro para fora. Essa preposição, por exemplo, é a preposição que todas as línguas usam para expressar saída. Todas as palavras que começam com ex dão sempre a ideia de saída, de dentro para fora. Como, por exemplo, êxodo. Êxodo é saída, não é? Como, por exemplo, exit no inglês, saída. Expropriar, expatriar, tirar uma pessoa de uma pátria para outra pátria. Portanto, essa preposição significa de dentro para fora. Agora, que tribulação é essa? Aqui ele está deixando claro que não é uma tribulação pontual. Essa é a tribulação que há de vir sobre todo mundo. Olha o que o texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui é a grande tribulação. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta palavra habitar no grego é katoikel. Há outras maneiras de falar habitar no grego. Por exemplo, oikel significa pernoitar no hotel. Mas katoikel significa fazer raízes. Então, é experimentar aquelas pessoas que pertencem a esse mundo, que têm raízes nesse mundo. Existem muitos outros textos que falam sobre sermos guardados da tribulação que vem sobre todo mundo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 em diante, o texto diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Queridos, o ladrão da noite ninguém espera, e ele rouba e ninguém vê. O arrebatamento será como ladrão da noite. A segunda vinda, todo olho verá. Aí ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Está falando aqui já para os que vão ficar na tribulação. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E aí vem o texto que nos garante: porque Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação, irmãos, vai ser um tempo de ira. Porque as pessoas não creram na palavra, Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade durante 7 anos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha,
o arrebatamento vem. E ele vem como um ladrão. Ninguém vai ver Jesus. Ele simplesmente vai fazer desaparecer uma infinidade de pessoas. Sumiu de uma hora para outra. E aí então começa o tempo da ira. Aí ele diz assim, mas vocês não foram destinados para a ira. Porque eles estão dormindo, vocês estão acordados, vocês estão vigiando. Sejam sóbrios, vigiem. Porque quando o Senhor vier, você tem que estar vigiando, tem que estar sendo fiel a Deus, vivendo com o Senhor, cumprindo a sua palavra. Agora, quando a igreja for arrebatada com o Senhor nos ares, diferentemente da segunda vinda em que ele aparece nos ares, mas desce no Monte das Oliveiras, pisa na terra para julgar as nações, o arrebatamento é o encontro nos ares, e a igreja sobe. Na segunda vinda Jesus desce, mas o texto é claro, ele nos guardará da hora da tribulação. Por quê? Porque nós que cremos não fomos destinados para a ira. A grande tribulação será uma última